objetivos terminasse com seu apedrejamento e só. Seria uma outra de uma péssima história. A história do próprio Jesus, o nosso Salvador e Senhor, se terminasse naquela cruz humilhado, naquela sepultura fria, seria uma outra de uma péssima história. Mas como eu disse a vocês, toda história com Deus sempre tem um final que nos surpreende. Por exemplo, a história de José não terminou na cova, como vocês sabem, mas terminou com ele se tornando o braço direito de Faraó no Egito. A história de Sansão não terminou com ele humilhado pelos filisteus, mas termina com ele triunfando sobre eles mesmos, com sua morte. A história de Jonas não termina no ventre do grande peixe, mas termina com todo o povo de Nínive se convertendo através da mensagem do profeta. A história dos 3 jovens hebreus não termina com os 3 mortos, mas termina com os 3 passeando dentro dela, na companhia do 4º homem que tinha o aspecto fino dos deuses. E a história de Estevão termina com seu apedrejamento e só não, termina com ele fitando os olhos aos céus e dizendo: eis que vejo os céus abertos e Jesus em pé à destra de Deus. A história de Jesus terminou naquela cruz, humilhado naquela sepultura fria, não, terminou com ele ressurgindo dentre os mortos e declarando: eles que a mim dado todo o poder no céu e também na terra. Todo o poder agora é me dado no céu e também na terra. Essas são as histórias. Agora diga para o seu irmão: Deus, ele vai te surpreender, porque a sua história não vai terminar assim. Não vai, diga ele, sua história não vai terminar assim. Deus tem um outro final para a sua história. Talvez o inferno já estava lá naquela expectativa. Vai terminar assim, Deus já decretou. Não, eu vou surpreender. Não vai terminar assim, porque Deus vai mudar o final da sua história. Para encerrar aqui, um tempo atrás eu comecei a fazer uma releitura do Antigo Testamento. Bom, deixa eu falar. Eu fazendo uma releitura do Antigo Testamento, quer dizer uma coisa que não vem, caralho, então. E essa releitura eu passei uma passagem que eu já havia lido, mas não dava importância. Mas veja como Deus muda o final da história de um homem ou de uma mulher. Enfim, é a história de um jovem chamado Tola, ou Tolá em hebraico, filho de Puá e neto de Dodô. Parece que é língua estranha, né? Mas não é. É a linhagem desse cidadão. Puá era o mais velho, o avô. Primeiro ele foi pai, ou melhor, Dodô, o avô, foi pai de Puá. Puá em hebraico, essa pronúncia que em português não seja das melhores, parece até choro de criança, de recém-nascido, Puá. Mas a tradução em hebraico significa esplêndido, porque naquela época, vocês sabem que a maioria dos nomes de lugares, de pessoas traziam consigo um significado. Foi assim desde Adão, pai da humanidade, Eva, mãe, e passando por Abraão, pai de multidões, Sara, princesa, Jacó, que usurpa, enfim, era uma tradição entre eles, dar nome de lugares e pessoas que traziam consigo um significado. Nessa família aqui não foi diferente. Dodô, querendo ver o melhor para o filho, colocou o nome dele de quê? De Puá, que em hebraico significa esplêndido. Aí o esplêndido Puá cresce, casou, teve filhos, aí deu o nome de um dos filhos dele. Juízes 10 diz que o nome do filho de Tola, ou Tolá em hebraico, que pasmem vocês, significa verme, ou pequeno verme. Agora eu pergunto: que pai, em sã consciência, daria o nome de um dos filhos de pequeno verme? Eu fiquei analisando esse texto, eu parei a leitura ali, fiquei analisando. Eu descobri que talvez foram as circunstâncias do nascimento da criança. Porque Tola nasceu em Sabir, que em hebraico significa terra de espinheiro. Talvez Puá estava passando por uma situação tão difícil na vida dele, ali na terra do espinheiro, tão desgostoso de alma, que deu o nome do próprio filho de pequeno verme. Agora eu pergunto para vocês aqui hoje, nessa noite: que futuro, ou qual seria o final da história de um pequeno verme nascido e criado na terra do espinheiro? Imagine a infância do jovem Tola, as demais crianças caçoando dele, dizendo: ali, pequeno verme. Imagine a adolescência, que até para namorar
devia ser difícil. Que moça que ia chegar para o pai e dizer: papai, mamãe, esse aqui é o meu namorado, é o pequeno velho lá da terra de Samita, com esse aí que você vai casar, você vai juntar os trapos. Misericórdia, faz isso não, minha filha. Tome juízo. Um pequeno velho lá da terra de Samita, da terra do espinheiro. Mas a Bíblia diz que Israel pecou. Em Juízes, eu cheguei à conclusão que esse nome, se fosse substituído e colocasse o título de o livro da tolerância divina, ia dar na mesma. Porque o livro de Juízes mostra uma sucessão de erros, acertos bem poucos, erros, arrependimento e tolerância divina, a operação da tolerância divina. Eles pecaram, se voltaram aos ídolos. Israel foi entregue nas mãos de seus inimigos. Mais uma vez, eles então clamam por misericórdia. Deus ouve a oração do seu povo e deu um brado no meio do arraial, dizendo: onde está aquele que vocês o chamam de pequeno verme? Por que, Deus? Porque é esse pequeno verme que eu vou levantar para mudar a história de vocês. Eu costumo dizer que tudo depende das mãos de quem está usando. Por exemplo, nas minhas mãos, que esse tamanho todo, aqui 1,60 m alguma coisa, uma bola de basquete vai custar o quê? Uns 200, 300, 500 reais no máximo. Nas mãos de Michael Jordan, aquele astro da NBA, vale milhões de dólares, porque tudo depende das mãos de quem está usando. Nas minhas mãos, uma raquete de tênis custa quanto? 1.000, 1.500, um profissional, até 5.000 chega. Nas mãos de Pete Santas, André Agassi, esse que é top aí, o Federer, Roger Federer, custa milhões. Nas minhas mãos, uma vara serviu para quê? Base de apoio na minha velhice. Nas mãos de Moisés, serviu para abrir o mar vermelho. Nas minhas mãos, uma pedra vai prestar para quê? Para nada. Nas mãos de Davi, serviu para derrubar o gigante Golias. Talvez a vista nas mãos daquele povo todo não passava daquilo que o próprio nome sugeria, um pequeno velho, nada mais. Mas nas mãos de Deus toda foi levantado para libertar a nação de Israel. Talvez quando alguém olhe para você, despreze pelo seu jeito de ser. Talvez alguém olhando para você diga: esse aí nunca vai ser nada, nunca vai produzir bons frutos, esse aí nunca vai ser ninguém. Mas quando Deus olha para você, sabe o que ele diz? Esse aí foi aquele que eu paguei sangue, preço de sangue por ele, e chamei para que ele fizesse a diferença, ou melhor, para que ele faça a diferença nessa terra. É assim que Deus te vê. E aí vem um ponto que eu queria chegar aqui e concluir. O tempo passou e todo julgou a nação em paz. Durante 20 anos não houve guerra. Foi substituído porque já estava bem velho. E na sua aposentadoria, sabendo que a morte estava se aproximando, ele reuniu ali seus subalternos e fez um pedido especial. Disse: olha, eu quero ser enterrado lá em Samir. Eu sei que a morte está chegando e eu tenho um pedido especial para vocês. Eu quero ser enterrado lá. Não, o senhor será sepultado aqui na terra dos juízes. Vamos levantar um memorial para que todos saibam que o senhor julgou essa nação. Não, é um pedido especial, um pedido meu. Eu quero ser enterrado lá. Mas por que isso, Tona? Para que vocês e gerações futuras saibam que o meu Deus, principalmente aquele povo lá de Samir, eu quero que todos vocês saibam e gerações futuras reconheçam que o meu Deus é um Deus que ainda levanta um verme para dentro do seu povo. É um Deus que ainda muda o final de uma história. Irmão, sinceramente, pouco me importa saber como você entrou aqui nessa noite. Quais são as condições que você entrou aqui nessa noite? Você entrou aqui desempregado, sem R$1 no bolso, você entrou aqui doente, desacreditado, você entrou aqui achando que Deus tem para você apenas esse evangelho de águas rasas. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o final da sua história. Talvez você entrou aqui achando que a sua história é isso e ponto final. Não, Deus, Ele vai mudar o final, e esse final Ele vai surpreender você. Creia nisso. Deus vai começar a levantar gente aqui, gente que você diria: não, esse não é possível, mas é esse que Deus vai levantar, porque o final da história será outro, será surpreendente. É você, eu estou falando é com você mesmo. Deus, Ele vai mudar o final da sua história. A minha história já está indo embora, já está chegando quase ao fim. A minha idade já não dá tempo mais para nada, meu irmão. Ainda dá tempo para muita coisa. Deus, Ele vai te levantar. As promessas ainda estão de pé. Ele vai cumprir. Creia, a história ainda não acabou. É Satanás que está tentando botar um ponto final, mas é uma vírgula só.
Por gentileza, eu quero terminar pedindo de você, com muito carinho e respeito, que você desse um abraço na pessoa que está ao seu lado. Um abraço muito carinhoso, que você sabe que não creia. Deus ele vai dar o final da sua história. Creia, Deus vai te surpreender. Abraça alguém no cinto aí. Saia do seu lugar e diga a ele, Deus vai te surpreender. Ele vai mudar o final da sua história. Ele vai mudar o final da sua história. Mudou o final da história de José. Mudou o final da história de Sansão. Mudou o final da história de Jonas. Mudou o final da história dos 3 jovens hebreus. Mudou o final da história de Elias. Mudou o final da história de Jeremias. Mudou o final da história dos discípulos. Mudou o final da história de Paulo. Mudou o final da história de gente aqui. E vai continuar mudando o final de muitas histórias. Então creia, a sua